Olá, meus amigos. Aula de hoje vamos falar sobre porcentagem. Tá? E por que estudar porcentagem? Qual a utilização da porcentagem? Bem, a porcentagem, obrigatoriamente, você entrou no sexto ano. A partir do sexto ano em diante, você tem que saber o que é porcentagem. Você vai ter que aprender isso e qualquer ramo que você for trabalhar na sua vida, você vai trabalhar com porcentagem. Se você for um corretor de imóvel um dia na sua vida, você vai ter que entender sobre porcentagem, tá? Sobre lucros, ganhos, trabalhar com contabilidade. Você vai fazer o cálculo da provisão para devedores duvidosos, certo? Então você tem que fazer uma previsão, vamos dizer assim, de 5% de devedores duvidosos em cima da sua venda bruta. Ok? Trabalhar em banco, ou se você for comprar uma moto, comprar um carro, você tem que saber. Inicialmente, eu tenho que conhecer e entender o que é porcentagem, para depois entrar, conhecer o que é juros simples e juros compostos. Mas para você aprender juros simples, juros compostos, como funciona o financiamento, como que funciona uma conta bancária de um juro de cheque especial em banco, você tem que entender de porcentagem. Se você não entender de porcentagem, infelizmente, aí você não vai conseguir entrar nesse assunto. Porém, porcentagem é uma coisa bem simples, é um estudo bem simples. E eu tenho que lembrar, porcentagem, eu que lembro o quê? Eu lembro o número 100. Eu vou dividir algo em 100 partes, ok? Porcento, qual que é o símbolo da porcentagem? O símbolo da porcentagem é esse. Primeiramente, vamos falar, entender um pouquinho, ter uma noção do que é porcentagem ou porcento. Eu vou pegar R$ 1.000, certo? Tenho R$ 1.000. Eu quero saber quanto que é 100% de R$ 1.000. Ora, 100% de R$ 1.000 é 100%. E para me saber quanto que é 1% de R$ 1.000, bem simples, ó. Como eu falei, porcentagem, você vai lembrar que você vai pegar algo e dividir em 100 partes. Porcentagem, percentual, tá? Vem do latim, quer dizer centena. Você vai dividir algo em 100 partes. Então, para mim saber o percentual de 1.000, eu vou dividir 1.000 em 100 partes. Então, se eu vou dividir em 100 partes, quanto que é 1% de 1.000? Se eu estou dividindo 1.000 por 100, eu corto dois zeros aqui. Dois zeros aqui, vai sobrar 10. Então, 1% de 1.000, eu sei que é 10. Se eu quiser saber quanto que é 2% de 1.000, 2% de 1.000 é 20. E 10% de 1.000? Tá muito fácil, ok? É 100. Aí você faz assim, ó, eu quero saber quanto que é 10% de 1.000. Vou fazer uma divisão, corto um zero aqui, vou encontrar 100. Então, gente, ó, eu tenho que saber. Ah, professor, eu preciso saber, eu tenho que saber o que é isso? Claro, desde criança, desde o sexto ano, você tem que saber o que é uma porcentagem. Isso é uma coisa que vai te acompanhar por toda a vida. Não importa se você vai ser o ramo que você vai seguir na sua vida, a profissão, você vai ter que entender. Um dia que você for comprar sua casa, ou se for comprar à vista, ou a prazo, ou se for fazer um financiamento, você vai ter que ter noção de como calcular os juros. Para mim calcular os juros, eu tenho que ter noção de porcentagem. Se eu não souber a porcentagem, não tem como. Aí vamos entrar no ramo bancário, como eu falei. Juros de cheque especial, trabalha em quê? Vamos lá. Um juro de cheque especial aí hoje, em torno de 8% ao mês. 8%. Como que é feito o cálculo? Diário. Ok? Então isso eu tenho que saber. Se você for um corretor de imóveis ou um vendedor, você trabalhar de vendedor numa empresa, o diretor, o gerente vai chegar para você, vai falar assim, olha, a sua comissão vai ser em cima de 5% das suas vendas brutas mensais. Então, se você vender R$ 100.000 no mês, tá? Vender a mercadoria dessa empresa, você vai 5% do valor de venda vai ser seu, ok?
Então, temos que ter noção do que é porcentagem. Porcentagem, eu pego um valor, divido em 100 partes. Cada parte desse valor é 1%. Então, lembrando, porcentagem, uma coisa básica, simples para entender. O valor é dividido em 100 partes. E como é feito isso? Pego, divido por 100, ok? Se eu quero saber quanto que é 50% de 1000, qual que é a metade de 1000? 50% não é metade de 100? Qual é a metade de 1000? 500. Então, gente, ó, basicão aí do cálculo de porcentagem, é bem simples, tá? Não tem o que falar, é difícil entender, não. Então, 1%, eu peguei um valor, dividi em 100 partes, ok? Vamos dar o prosseguimento nos nossos estudos aí. Vamos lá, coloquei um conceito básico aqui, ó, razão centesimal. Uma razão ou fração de denominador igual a 100, certo? Denominador igual a 100. É chamada de razão centesimal. Uma porcentagem é uma parte de um total, ou seja, uma fração onde usamos como denominador o número 100. Olha, 7 por 100, que vale a quanto? 7%. 5 sobre 100, 5%. 15 sobre 100, 15%. Ali, ó, 7 sobre 100, eu vou fazer aqui embaixo, ó. 7 sobre 100, nada mais é, se eu fizer essa divisão, vai dar 0,07. E para você encontrar em porcentagem, você multiplica por 100, meu amigo. O resultado é 7%. Nosso conceito aqui, porcentagem é uma razão centesimal, representada pelo símbolo porcento, tá? Esse símbolo aqui a gente chama de porcento. E sempre você vai ter que usá-lo para representar a porcentagem. Vamos lá, moçada? Escreva as razões na forma de taxa percentual. Para você representar na forma de porcentagem. 1 sobre 100. Vamos transformar esse valor 1 sobre 100 na forma decimal. 1 dividido por 100, se você fizer na calculadora, aí você vai encontrar 0,01. Eu estou representando aqui na forma decimal, 0,01. Para representar na forma percentual, eu multiplico por 100. 0,01 vezes 100, 1%. Tranquilo? 9 sobre 100. 9 sobre 100 dividido, você fazendo a divisão 9 dividido por 100, você vai encontrar 0,09, que é a forma decimal, multiplica por 100, você vai encontrar 9%. Então, é bem básico. Pode fazer direto? Você pode fazer o cálculo mentalmente? 35 sobre 100, 35%. Bom, como que você chegou nesse valor? Porque você efetuar a divisão 35 dividido por 100, você vai chegar nesse valor. Multiplica por 100, vai chegar a 35%. Essa é a taxa percentual. Ó. Eu sempre represento o símbolo porcento. Ok? Então, sempre tem que lembrar disso. 100 sobre 100. Tá. 100 dividido por 100 seria 1. Então, eu tenho 1 inteiro. Essa é a representação decimal. Multiplicado por 100 é 100%. Ok? Então, gente, sempre tem que ficar atento a isso. Tá? Para não se perder. Bem, vamos lá. Uma coisinha, ó. Vamos supor 150 sobre 100. Se você for fazer essa divisão, 150 sobre 100, qual valor você chegaria? Eu posso fazer isso? Existe isso? Claro, eu estou fazendo uma divisão, eu quero transformar esse número na forma decimal. Fica 1,5. Bom, eu transformei na forma decimal. E na forma percentual, qual seria? 1,5 vezes 100, que eu vou chegar a um valor de 150%. 150%. Isso, 1,5 vezes 100.
Tranquilo? Bom, aqui alguns exercícios básicos de porcentagem. Calcule 10% de 700. Como a gente já explicou, eu vou explicar o básico para vocês. Questão de porcentagem, vocês vão fazer o cálculo mentalmente, tá? Na sua vida. E devagarzinho vocês vão aprendendo a fazer o cálculo, tá? Vou dar um exemplo bem básico aqui. Vamos lá. Eu quero saber quanto que é 20% de 60. Bom, eu quero saber quanto que é 20% de 60. Eu já faço essa conta aqui, ó. Quanto que é 2 vezes 6? 2 vezes 6 é 12. Eu sei que 20% de 60 é 12. Vou dar um exemplo mais básico aqui, ó. Eu quero saber quanto que é 10% de 60. Eu corto esses dois zeros aqui e faço 1 vezes 6, 6. E quanto que é 50% de 60? Qual que é a metade de 60? Não é 30? Ah, mas você faz aquela conta, então tá, vou cortar o zero aqui. 5 vezes 6, 30. Então, isso aí você vai ter que saber mentalmente. Se um dia você for um corretor, um vendedor, for trabalhar em banco, ou trabalhar de caixa, ou numa empresa que você faz muitos cálculos sobre porcentagem, você vai ter que fazer de cabeça. Mas vamos no básico aqui, ó, 10% de 700. Eu sei que porcentagem eu trabalho, eu pego o valor e divido em 100 partes iguais, ok? Então, eu vou pegar 700 e dividir em 100 partes iguais. Eu fazendo a divisão, eu vou encontrar 7. O que quer dizer esse 7? Esse 7 equivale a 1%. 1% de 700 é 7. Ok? 2% de 700 é 14. E assim vai. Se eu achei 1% de 700 é 7, 10% vai ser quanto? 7 vezes 10, 70. Tranquilo? Então, vou colocar aqui, ó, 70. Ao invés de eu fazer toda essa conta aqui, se eu fizesse isso, ó, cortasse um zero aqui e multiplicasse 1 vezes 70, 1 vezes 700, quer dizer, 1 vezes 70, eu encontraria 70. Então, o que eu fiz aqui? De novo, ó, eu vou apagar tudo para explicar novamente. Ao invés de eu fazer essa conta aqui, eu cortasse um zero aqui do 10 e um zero do 700 e fizesse 1 vezes 70 é 70. Então, eu sei que 10% de 700 é 70. Tranquilo? Bom, 5% de 2.000. Vamos lá. Vamos fazer a conta básica. Fazer assim. 2.000 dividido por 100, que é o percentual que eu quero encontrar. Ok? Então, eu corto 2 zeros aqui e corto 2 zeros aqui. Então, eu sei que 1% de 2.000 equivale a 20. E 5%? É só multiplicar por 5. 20 vezes 5 é 100. Tranquilo? Não é difícil, pessoal. Não é difícil você fazer essas contas. Se você pegar aqui 5%, tá? Fazer diferente, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. 5, eu peguei a porcentagem 5%, dividi por 100, transformei num número decimal. O valor dele é esse. Vou multiplicar por 2.000. Eu quero mostrar para vocês que há várias formas de você encontrar o valor da porcentagem, ok? Vou multiplicar. Aqui são 3 zeros, 5 vezes 0 vai dar tudo 0. E 5 vezes 2 é 10. Isso não vai mudar nada. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho duas casas aqui depois da vírgula, 0,05. Corto 2 zeros, que sobra 100. Tá? Se eu perguntasse para você, quanto que é 50% de 2.000? Qual que é metade de 2.000? Metade de 2.000 não é 1.000? Então, 1.000 equivale a 50%, ok? Do valor de 2.000. E se eu quisesse saber 1/4 do valor de 2.000?
Divide em 4 partes. Não é igual a 500? E 1/4 também, ele é igual a 25%. Se eu fizer essa conta 1 dividido por 4, eu chego a um valor decimal. Multiplicando por 100, ele vai me dar a taxa de 25%. Ah, professor, está confundindo. Não. É as formas que você tem que calcular. Você pega 2.000 e divide em 4 partes. Cada uma parte, cada 1/4 equivale a 500. Okay? E 1/4, ele é a mesma coisa que 25%. Ó. 1 dividido por 4. Então, eu coloco um zero aqui, coloco uma vírgula aqui, uma vírgula, tá? E vou fazer a conta. 2 vezes 4, 8. Sobra 2, abaixo um zero. 5 vezes 4, 20. 0,25 vezes 100, 25%. Gente, várias formas de você calcular porcentagem. Tá? Eu quero saber quanto que é 30% de 10.000. Só pode ser 3.000. 10% de 10.000. 10% de 10.000 é 1.000. 20% de 10.000, 2.000. Qual que é a metade de 10.000? 5.000. Metade de 100 não é 50? Então, 5.000 equivale a 50% de 10.000. E aqui está perguntando, qual o valor aqui? 50% de 2.000. Qual a metade de 2.000? 1.000. 50% é metade. Ó, vamos fazer aqui ó, a continha. Por que eu estou dividindo por 100? Quando você fala em porcentagem, razão centesimal, lembre-se de razão centesimal. Você pega o valor e divide em 100 partes. Então, eu tenho que dividir 2.000 em 100 partes. Eu dividindo em 100 partes, eu encontro 20. 20 equivale a 1% de 2.000. Então, para mim saber quanto que é 50% de 2.000, eu vou pegar o valor 20, que é 1%, e multiplicar por 50, e eu chego no valor que é 1.000. Então, é bem básico essa forma de você calcular porcentagem. 25% de 2.000. Bem, o que eu fiz com 100? Ó, se eu dividir 100 em 4 partes, eu encontro 25. Se eu dividir 2.000 em 4 partes, eu encontro 500. Tá? Pensa desta forma. 2.000, 25%. Bom, eu tenho que saber que 25, se eu pegar 100 e dividir por 25, eu estou dividindo um valor em 4 partes. Cada parte dessa dividir em 4 partes é 500. Vamos fazer da forma básica como a gente aprendeu. Vou pegar o valor de 2.000, dividir em 100 partes, encontro 20. Agora eu vou multiplicar por 25. Ó, vou multiplicar por 25. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Mas não precisa fazer essa conta, gente. Ó. Quando você fala em 25%, tá? Você está se referindo a como a 1/4. R$1. Quanto que é 1/4 de R$1? Se eu dividir R$1 em 4 partes, é 25 centavos. Cada parte desse quarto é 25, que equivale a 25%. Quanto que é 100% de R$1? É R$1 mesmo. Quanto que é 50% de R$1? 50 centavos. Quanto que é 3/4 ou 75% de R$1? 75 centavos. Ok? Bom, agora aqui, ó, 75% de 2.000. Como que eu faço essa conta? 75% de 2.000. Vamos lá. Já fizemos aqui, ó, 2.000, dividir em 100 partes, encontro 20. Cada 1% de 2.000 equivale a 20. Eu vou pegar 75, vou multiplicar por 20. Por quê? Porque 1% de 2.000 é 20. E você vai chegar no valor, ok? Quanto que é 2 vezes 5 aqui? 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 5. 1.500, gente. Como que eu poderia chegar nesse valor? Não precisasse, sem fazer essa conta. Ora, e quanto nós fizemos aqui em cima na letra D? 25% não é 500? 25 vezes 3 não é 75%?
Então, 500 vezes 3, 1.500, que é o valor que nós chegamos aqui. Bem básico, né? Vamos lá, vamos aos exercícios práticos aí. Numa classe de 40 alunos, 6 foram reprovados. Qual a taxa de porcentagem dos alunos reprovados? Bem, 40 alunos, gente, equivale a 100% da classe. Numa classe de 40 alunos, 6 foram reprovados. Então, 6 foram reprovados, eu quero saber a porcentagem. Chegamos a um assunto importante. A maioria, ou quase todos, os exercícios sobre porcentagem, eu utilizo a regra de 3. Ok? Estou fazendo uma regra de 3 aqui. E você vai multiplicar o 40 com o x e o 6 vezes 600 para encontrar o valor dessa porcentagem desses 6 alunos em porcentagem. Então, 40x igual a 100 vezes 6. Perceberam como é simples a forma? Tá? De novo, vou explicar aqui. 40 é o total de alunos. Se é o total de alunos, é 100%. Eu quero saber qual é a porcentagem de reprovação. Eu sei que 6 alunos foram reprovados, então eu faço essa relação aqui. E aí, joga a setinha para baixo. Tá? E multiplica 40 com x e 6 vezes 100. É a regra de 3, o teorema da regra de 3. Você multiplica os extremos, que é o 40 e o x, e multiplica os meios. Por que os meios? Quem está no meio? O 6 e o 100, e nas extremidades o 40 e o x. Tranquilo? Vamos continuar aqui para resolver rapidão esse exercício, para não ficar muito longo o vídeo. 100 vezes 100, 100 vezes 6. 600. O 40 vai passar dividindo, 100 aqui vezes 6, 600. Eu passei o 40 que está multiplicando o x dividindo, eu corto um zero aqui para ficar mais fácil. E se eu fizer a divisão, 60 dividido por 4 é 15. Tá? Divide 60 em 4 partes é 15. 15, 30, 45, 60. Então, 6 alunos equivalem a 15% da classe, gente. Ok? Um produto custa R$40 e é vendido por 52. Qual a taxa de lucro? Bem simples, tá, gente? Mas eu vou fazer o exercício aqui usando a regra de 3. O produto custa quanto? R$40. Tá? E você vendeu por quanto? 52. Bom, não vou complicar aqui, vou fazer isso aqui, 52 menos 40, não é 12? Então, eu já sei que eu embuti R$12 em cima do 40, encontrei 52. Então, R$12 foi a diferença que eu encontrei aqui. 40 equivale a 100%. E 12 equivale a quanto? Bom, vou fazer a regra de 3 aqui agora, tá? O que eu faço? 40 sobre 12, 100 sobre x, coloco isso no antigual, vou apagar esse porcento aqui e vou multiplicar o 40 com o x, 40 vezes x igual 12 vezes 100. 12 vezes 100, 12 vezes 100, 1.200, o 40 ele vai vir para cá dividindo, tá? Então, 12 vezes 100, 1.200, dividido por 40. Corto zero para facilitar. Então, é 120 dividido por 4. 3 vezes 4, 12. 0, abaixo 0, 30%. Tá? Então, eu tive um lucro de 30% em cima dessa venda minha. Ok, gente? Bem básico aqui. Você poderia fazer de outra forma? Poderia. Tá? Poderia. Mas vamos continuar explicando, utilizando a regra de 3, que é bem simples para vocês resolverem os exercícios, ok? Comprei uma camisa e obtive um desconto de R$1,20, R$1,20, que corresponde à taxa de 5%, é o desconto que foi me dado. Qual era o preço da camisa? Bem, perceba que você tem aqui a porcentagem de 5% e um desconto. E o que eu quero encontrar?
qual o valor do 100%? Você sabe qual o valor? O valor de 5% você sabe? Bom, você já sabe, né? Quanto que é os 5%? R$1,20. E quanto custa a camisa? Não sei. Então, eu coloco um X, que é a minha incógnita, certo? Então, a gente vai fazer a conta agora aqui. Vamos fazer a regra de 3. Porcentagem embaixo de porcentagem, valor embaixo de valor. Você nunca pode mudar. Então, se eu tenho as porcentagens, a porcentagem tem que ir na mesma coluna da porcentagem, valor e baixo de valor. Bem, eu fazendo essa relação aqui agora, eu vou encontrar o meu valor da camisa, que seria o valor de 100%. Eu tive um desconto de 5%. Vamos lá. Fazendo a regra de 3, 100 vezes 1,20, 5 vezes x. Vamos lá. 5 vezes x, 100 vezes 1,20. 100 vezes 1,20 não é 120? Por quê? Eu não tenho dois zeros aqui, a vírgula não está aqui, eu tenho uma, duas casas. É só mudar de posição a vírgula, você não precisa fazer muito esforço para fazer esse cálculo. E o 5, ele vai passar dividindo, ele está multiplicando, regra básica, passa dividindo, ok? E é só fazer 120 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. Abaixo 0. 4 vezes 5, não é 20? Então, o preço da camisa, qual vai ser? R$24. Tranquilo? Vamos lá. 8% dos vencimentos de um operário equivalem a R$ 33,60. Calcule o total dos vencimentos do operário. Então, eu quero saber qual é o valor do vencimento total, quanto que ele ganha, quanto que é 100%. Eu não sei. Quanto que é 8% do que esse operário ganha? R$ 33,60. Fizemos nossa regra, tá? Então, 100 está para 8, assim como x está para 33,60. E agora eu vou multiplicar usando a regra de 3, as propriedades da regra de 3, que é multiplicando 100 vezes 33,60 e 8 com o x. Então, fica 8 vezes x igual a 100 vezes 33,60. Como eu expliquei no exercício anterior, aqui é um número decimal, a vírgula está aqui, eu estou multiplicando por 100, eu só corro a vírgula duas casas. Então, eu não preciso pegar a calculadora e fazer. Muda a vírgula de lugar. Vou fazer aqui, 33,60. Uma, duas casas. A vírgula viria aqui. Ok? Então, ficaria 3.360. Não tenho o que falar, não tenho que discutir. É isso aí, tá, gente? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Agora, eu vou fazer 3.360 dividido por 8. Aqui, 4 vezes 8, 32. Sobra 1. Abaixo 6. 2 vezes 8, 16. Zerou, abaixo 0. Está lá, 420. Então, os vencimentos deste operário é R$ 420. Bem tranquilo, tá, gente? Fizemos esse vídeo mais para você reforçar o conceito de porcentagem. Entraremos aí com um vídeo sobre juros simples e juros compostos para explicar melhor para vocês. Ok? Quem gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima.